Tudo bem com vocês? Continuando nossa série de vídeos sobre as espécies de empregado, hoje a gente vai falar de duas figurinhas muito importantes no nosso cenário do direito do trabalho, que é o estagiário e o aprendiz, chamado de menor aprendiz. Hoje a gente vai aprender que nem sempre ele precisa ser menor. Essas duas espécies de empregado, na verdade o estagiário não é empregado, é um contrato de trabalho, são os adorados pela OAB. A OAB, você que está estudando para a OAB, preste atenção nesse assunto. A OAB adora cobrar a diferença entre o contrato de estágio e o contrato de aprendiz. E hoje a gente vai ponderar quais são essas diferenças. Na verdade, temos muita similitude aparente na condição de estagiário e na condição de aprendiz, mas quanto à legislação, eles são completamente opostos. Bora lá estudar o estagiário e o aprendiz? Então se inscreve no meu canal, dá um like, vamos lá começar a falar do estagiário. O estagiário está regulado pela Lei 11.788 de 2008. A primeira coisa que a gente tem a falar do estagiário é que o estagiário está completamente fora do regime da CLT. Estagiário não é empregado, sorry. Estagiário é contrato de trabalho. E a gente vai falar um pouquinho mais disso. Quem pode ser estagiário? Quem pode ser estagiário? Estagiário pode ser aquele estudante que tem matrícula e frequência no ensino superior, na educação especial, educação profissional, ensino médio e anos finais do ensino fundamental. Todos os estudantes que estão frequentando e matriculado em algum desses cursos pode exercer ou pactuar um contrato de estágio. Temos, pela lei, duas espécies de contrato de estágio. O contrato de estágio obrigatório e o contrato de estágio não obrigatório. O contrato de estágio obrigatório é aquele exigido pela faculdade, é aquele que consta no projeto, no programa curricular da faculdade que todo estudante precisa cumprir. O estágio não obrigatório, como o próprio nome já diz, ele é opcional para o estudante faz se quiser e tem o objetivo de ampliar, continuar esse estudo que o estudante faz, esse estudo que é desenvolvido na faculdade, nas escolas. O estágio tem esse objetivo, é um ato educativo escolar supervisionado. Ele tem o objetivo de estender esse estudo que está sendo feito, ampliar os horizontes do estudante. Certo? Contudo, para ser estágio, não pode ser feito de qualquer forma. A Lei 11.788 de 2008 traz requisitos para o contrato de estágio, requisitos que precisam ser estritamente cumpridos. O primeiro deles é que o contrato de estágio, ele é um contrato escrito, formal. Para ser contrato de estágio, as três partes precisam firmar um termo chamado termo de compromisso. Esse termo de compromisso tem que ser assinado pelo estudante, chamado pela lei de educando, pela parte concedente do estágio, que é o local onde o estudante vai desenvolver o seu estágio, e pela instituição de ensino. Obrigatoriamente, esse termo de compromisso tem que ser assinado pelas três partes envolvidas no estágio. Só isso? Não. Além disso, esse estudante tem que estar matriculado e frequentando o curso, tá? Seja ele especial, profissional, universidade, ele tem que estar matriculado e frequentando. Ora, meu Deus, como é que eu, parte concedente do estágio, vou saber que aquele estudante está matriculado e frequentando? Ponto importante, todo contrato de estágio tem como obrigação da lei um orientador. O orientador é aquele que fica vinculado diretamente ao estudante. Cada orientador de estágio pode ficar vinculado a 10 estagiários.
A função primordial desse orientador é mandar relatórios, que tem que ter uma periodicidade mínima de 6 meses, para a instituição de ensino, contando qual o desempenho do estagiário, qual a frequência do estagiário. O orientador tem a função de orientar as diretrizes e o ensino que vai ser ministrado ali naquele estágio. O orientador tem a função de verificar se o estudante está frequentando o seu curso. Então, ele pode exigir, sim, uma comprovação de frequência, uma declaração da faculdade. Está dentro dos poderes que a própria lei já faculta ao orientador de estágio. Então, a parte concedente do estágio tem, sim, a possibilidade de confirmar e de saber se aquele estudante está frequentando normalmente o seu curso. Então, termo de compromisso, primeiro requisito, assinado pelas 3 partes, educando, instituição de ensino e parte concedente. Segundo requisito, matrícula e frequência do estudante no seu curso. Terceiro requisito, prazo de 2 anos. O estágio só pode ser firmado, o estágio é um contrato por prazo determinado. Ele só pode ser firmado pelo prazo máximo de 2 anos. Contudo, temos uma exceção. Quando se trata do contrato de estágio do portador de deficiência, não há prazo limite, esse prazo não existe. Ele fica totalmente desvinculado. Então, o contrato de estágio tem um prazo máximo de 2 anos, exceto quando a gente trata do estagiário portador de deficiência, que aí não temos prazo. Além do matrícula e frequência, assinatura de termo compromisso pelas 3 partes envolvidas, prazo máximo de 2 anos, a gente ainda tem um 4º requisito que a lei traz, que é a compatibilidade entre o curso e as atividades desenvolvidas pelo estágio. Como a gente acabou de falar aqui lá no início da nossa aula, o objetivo do contrato de estágio é que ele seja um ato educativo escolar supervisionado. Então, eu faço estágio, eu, estagiário, utilizo o estágio para ampliar aquilo que eu estou estudando na faculdade ou na escola. O estágio tem que ter uma correlação entre o curso que eu faço e as atividades que eu vou desenvolver do estágio. Eu tenho essa mão de obra exatamente para permitir ao estagiário ter contato, ter uma parte prática da profissão que ele vai exercer logo ali ou do que ele pensa em exercer no futuro, porque a gente também tem a educação profissional. Então, quanto a isso, tem que haver a compatibilidade entre o contrato de estágio, as atividades envolvidas no estágio e o curso que o estudante faz. Logo, eu não posso ser estudante de química, fazer faculdade de química e desenvolver o meu estágio no escritório de advocacia, porque falta compatibilidade entre as matérias que eu estudo e o estágio que eu vou desenvolver, já que esse estágio é um prolongamento do meu curso. Então, cumprido todos esses requisitos, cumprido essencialmente, não posso deixar de cumprir esses 4 requisitos, eu tenho um contrato perfeito de estágio, certo? Se eu descumprir qualquer um desses requisitos, a legislação diz que eu, estagiário, que não tenho proibido, vedado completamente pela lei existir vínculo de emprego do estágio com o estagiário, da parte concedente com o estagiário. Se eu não cumprir qualquer um desses requisitos, a legislação diz, descumprido qualquer um desses requisitos, forma-se o vínculo de emprego com o estagiário. Então, regra geral, o estágio não é contrato de emprego, não tem um vínculo de emprego, não estou subordinado às regras da CLT. Como a gente já falou aqui em diversos outros vídeos, a gente qualifica esses contratos especiais para juridicamente dizer para o público qual é a lei que eu aplico para essa categoria de empregado / trabalhador, que no nosso caso aqui do estagiário é trabalhador. Quando eu falo em contrato de estágio, eu digo, essa pessoa desenvolve uma relação de trabalho, não uma relação de emprego. Logo, ela está completamente fora dos ditames da CLT. Ela tem uma lei própria, é a 11.788 de 2008, e essa lei é que diz quais são os direitos que são atribuíveis ao estagiário.
Então, completado esse contrato de estágio com todas as formalidades, por nenhuma hipótese o estagiário tem vínculo de emprego. Contudo, se faltar qualquer um dos elementos, qualquer um dos requisitos que a lei traz como essenciais para a validade do contrato de estágio, forma-se o vínculo de emprego entre o estagiário e a parte concedente, ou seja, o local onde eu, o empregador, o profissional liberal, a ONG, onde eu desenvolvo o meu estágio. Por exemplo, se eu não estiver matriculado e frequentando o curso, vínculo de emprego. Se as partes não assinaram termo de compromisso, o estágio foi só verbal, vem cá estagiar comigo e tá tudo certo, vínculo de emprego. Se o prazo ultrapassou de 2 anos e eu não sou portador de deficiência, vínculo de emprego. Se houver uma incompatibilidade entre a atividade que eu desenvolvo no meu curso e a atividade do meu estágio, vínculo de emprego. Então, sempre tem que ser verificado esses elementos. Qualquer descumprimento desses elementos da legislação, eu formo o vínculo de emprego entre o estagiário e a parte concedente do estágio. E aqui a gente tem que ponderar, porque aqui a gente precisa avaliar o papel dos agentes de integração do estágio. Quem são os agentes de integração de estágio? Agentes de integração de estágio são aquelas empresas que divulgam vagas de estágio, selecionam os estagiários e o papel primordial delas limita-se apenas a isso: selecionar e divulgar vagas de estágio. Esses agentes de integração que a gente vê aí como CEA, IEL e dentre outros, ele tem só essa função: divulgar e selecionar o estagiário. Ele não participa em nenhuma forma do estágio, ele não assina o termo de compromisso. Contudo, esses agentes de integração podem ser responsabilizados civilmente por indicar um estágio incompatível com o curso do estagiário. Por exemplo, se eu faço o meu cadastro no CAA e meu curso está lá como de direito e o CAA me encaminha para trabalhar numa fábrica de ferro fora da área jurídica da fábrica, eu, empregador, parte concedente do estágio, que vou ser responsabilizado pelo vínculo de emprego daquele estagiário, posso responsabilizar de forma regressiva, claro, em uma ação regressiva, esse agente de integração, porque cabia ao agente de integração fazer esse estudo sobre se o estágio tem relação com a atividade que ele vai desenvolver, o curso que ele vai desenvolver. O estudante faz um cadastro e o papel do agente de integração é exatamente fazer esse cotejo entre o que o estudante faz, o que ele vai fazer no estágio. E isso o agente, a parte concedente, pode também responsabilizar regressivamente o agente de integração. Só lembrando, se a parte concedente do meu estágio é uma empresa privada, um profissional liberal, eu formo um vínculo de emprego direto por descumprimento de qualquer dos requisitos do contrato de estágio. E ele tem que arcar com todos os direitos trabalhistas. A gente vai ver que o estagiário tem direitos limitados. Mas se o vínculo for reconhecido, por exemplo, esse estagiário pode ter direito ao 13º salário, que é uma verba paga ao longo de 12 meses de assiduidade no trabalho e que o estagiário, pela sua lei especial, não tem direito. Mas, se essa parte concedente for um órgão público, eu não posso formar vínculo direto com essa parte concedente do estágio, mesmo tendo descumprido todos os requisitos do estágio. Porque o artigo 37, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Federal, repetindo, 37, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Federal, diz que não é possível entrar no órgão público, acesso ao poder público sem concurso público. Então, nesse caso específico, que eu vou formar um vínculo de emprego com o poder público, esse vínculo de emprego não pode ser formado pela vedação da norma constitucional. Contudo, nesse caso, a gente aplica os ditames da súmula 363 do TST e reconhece, a gente não reconhece vínculo, não manda assinar carteira,
a gente paga apenas o FGTS e os salários referentes àquele período, caso eles estejam em atraso. Exatamente por ser um órgão público e eu não posso formar esse vínculo diretamente. Mas se for uma empresa privada, nenhum problema, formo o vínculo, pago todos os direitos trabalhistas que o contrato de estágio não me dá essa ampliação e assunto resolvido, certo? Vamos lá. E agora, quais são os direitos que possui esse estagiário? Que é que eu, como estagiário, tenho direito? Primeiro de tudo, a minha jornada está delimitada e todo o corpo de direitos são aqueles restritos à minha lei 11.788 de 2008. A primeira coisa que a gente tem a falar do estagiário é quanto à sua jornada. A jornada de trabalho do estagiário, primeiro, tem que ser um comum acordo entre o estagiário, a parte concedente do estágio e a instituição de ensino. Tem que constar do seu contrato, do seu termo de compromisso, qual vai ser a jornada de trabalho desse estagiário. Mas essa jornada não pode ser limitada. A própria lei já traz os limites para essa jornada. Então, a gente tem 2 parâmetros de jornadas para o contrato de estágio. O primeiro deles é que o estagiário pode desenvolver uma jornada de 4 horas diárias, 20 horas semanais. Apenas os estagiários do ensino profissional e dos anos finais do ensino fundamental. Além dessa jornada de 4 horas diárias, 20 semanais, eu tenho uma jornada de 6 horas diárias, 30 semanais. Quem pode desempenhar essa jornada? Os estudantes do ensino superior, especial e do ensino médio. Além desse período de 4 horas, 20 semanais, 6 horas, 30 semanais, eu também posso desempenhar 40 horas semanais, desde que o meu estágio oscile entre teoria e prática. Então, eu tenho uma limitação da jornada desse estagiário. Só posso ter esses 3 padrões de jornadas. Além disso, quando o estagiário estiver em semana de avaliações, a legislação permite a ele que essa carga de trabalho, essa jornada de trabalho, seja reduzido para menos do que a metade. Então, basta o estagiário informar lá na parte, informar o seu orientador de estágio, informar na parte concedente a sua planilha de provas, a sua semana de prova ou dias alternados de prova, que ele tem a sua carga horária reduzida a menos que a metade nesse período de avaliação e tá tudo certo, certo? Além de jornada, o que esse estagiário tem mais direitos? O estagiário tem direito ao recesso remunerado. Gente, não é férias. O estagiário não tem direito a férias porque férias é um direito do trabalhador que está amparado pela CLT. E o estagiário não está amparado pela CLT. O estagiário só tem os direitos previstos na sua lei própria, repito. Portanto, é recesso remunerado de 30 dias. Ao longo de 12 meses de estágio, ele tem um recesso de 30 dias. E se eu já só tiver exercido 5 meses do meu estágio e o lugar onde eu faço o estágio, a minha parte concedente, der férias coletivas para todo mundo, eu tenho que ficar lá esperando dar meus 12 meses? Não. Nessa situação, o estagiário tem direito a férias proporcionais. Ele vai gozar o período proporcional e depois vai começar novamente a contar o seu período aquisitivo para o recesso remunerado. Então, além da limitação de jornada, além do recesso remunerado, o estagiário também pode ser segurado facultativo da Previdência Social. Basta que a parte concedente do seu estágio faça uma inscrição como segurado e recolha os impostos devidos. Lembrando que é uma faculdade da parte concedente, não é obrigação. Ele pode simplesmente não recolher, certo? Além disso, esse estagiário, aí sim, como todo qualquer empregado, ele tem a proteção das normas de segurança e saúde do ambiente de trabalho. Ou seja, se eu trabalho em uma atividade perigosa, eu tenho que usar equipamento de proteção, o meu meio ambiente de trabalho tem que obedecer às normas regulamentadoras
o Ministério do Trabalho e Emprego. Então, essa proteção o estagiário tem. O que mais que o estagiário tem? O estagiário tem direito, quando o estágio é obrigatório, a bolsa compensatória, certo? Quando o estágio é não obrigatório, não é obrigado a pagar essa bolsa. Quando o estágio é obrigatório, é sim determinação da lei que haja o pagamento da bolsa e do auxílio transporte. Então ele tem direito à bolsa e um auxílio transporte. Ah, mas o meu estágio paga auxílio alimentação. É direito? Paga por mera liberalidade da parte concedente do seu estágio. A lei não te dá esse direito como estagiário. E esse pagamento do auxílio alimentação não tem nenhuma repercussão salarial no seu contrato de estágio, porque você não é empregado, você é contrato de trabalho regulado pela Lei 11.788 de 2008, certo? Combinado? O que mais que a gente tem a falar contra o estagiário? Gente, a gente tem pela lei uma cota de contratação de estagiário. Como funciona essa cota? Para evitar que as empresas somente contratem estagiários, já que a gente viu que o corpo de direitos é infinitamente menor do que um empregado comum, a lei de estágio estabeleceu uma proporção entre quantidade de estagiários que eu posso contratar em detrimento aos empregados efetivos que eu tenho da empresa. Vou colocar aqui para vocês no vídeo a planilha da quantidade da proporção de estagiários e empregados de uma empresa. Então, a gente tem que ter uma proporção entre empregados daquela empresa e estagiários que eu posso contratar. Se a empresa tiver 10 filiais, essa contratação ou essa análise de proporcionalidade entre estagiários que eu posso contratar e empregados efetivos, ela é analisada considerando cada filial dessa empresa, e não a empresa como um todo, certo? Então, cada filial eu preciso obedecer a essa cota que a gente está vendo aqui no vídeo. Além disso, eu ainda tenho uma cota de 10% para deficiente. Preferencialmente, eu preciso cumprir uma cota de 10% de estagiários portadores de deficiência. E em alguns estágios de universidades federais, eu tenho uma cota de 30% para negros, que a gente também vai colocar aqui as duas cotas. Isso é tudo que a gente tem a falar sobre estagiário, certo? Todos os direitos lá previstos na Lei 11.788 de 2008, de leitura obrigatória, já recomendo para vocês, certo? Agora que a gente já entendeu como funciona esse estagiário, vamos entender como funciona o aprendiz e nunca mais errar. Gente, as questões da OAB são de cunho muito simples. Se vocês pedirem aqui na descrição desse vídeo, eu posso fazer um vídeo só de questões entre estágio e aprendiz, que é o que a OAB faz. O que a OAB faz? Ela simplesmente mistura as características de um contrato com o outro. Porque quando a gente pensa em estagiário, automaticamente a gente pensa em aprendiz. Mas a gente vai ver a distinção de uma atividade da outra atividade, a distinção da regulamentação legal de um e da regulamentação legal de outro. Falamos tudo sobre o estagiário, vamos partir para o aprendiz. Aprendiz, primeira coisa, não é só menor aprendiz, porque o aprendiz não é só aquele que é menor. O nome é contrato de aprendizagem, regulado pelo decreto 5.598 de 2005 e artigos 428 a 433 da CLT. Decreto 5.598 de 2005, artigos 428 a 433 da CLT. Certo? Quem é o menor aprendiz? A Constituição diz que é proibido, lá no seu artigo 7º, inciso 33, diz que é proibido qualquer trabalho para o menor de 16 anos, salvo a partir dos 14 na condição de aprendiz. O primeiro requisito do contrato de aprendizagem é esse. Aprendiz é aquele que tem de 14 anos até 24 anos, maior de 14 até 24 anos. É um dos primeiros requisitos do contrato de aprendizagem é esse, a idade do aprendiz.
Se esse aprendiz for portador de deficiência, essa idade de 24 anos ela é desprezada, ela não é considerada um limite. Se ele for portador de deficiência, é a partir dos 14, sem limite final desse contrato de aprendizagem. Além disso, além dessa idade como fator limitador do contrato de aprendizagem, quais são os outros requisitos que a legislação me traz do contrato de aprendizagem? Esse contrato é um contrato especial, regulado pela CLT. Como com todo contrato determinado, previsto na CLT, a CLT tem como pauta para fazer um contrato determinado que, para ele ser determinado, eu tenho que cumprir todos os requisitos legais, lembrando o princípio da continuidade da relação de emprego. O contrato determinado é exceção na CLT, não é regra. A regra é o contrato por prazo indeterminado. Então, para elaborar um contrato por prazo determinado, eu preciso cumprir fielmente os requisitos da lei. Vamos lá, primeiro deles, para ser aprendiz, maior de 14, menor de 24, exceto o aprendiz, maior de 14 até 24, exceto o aprendiz portador de deficiência. Além disso, para fazer contrato de aprendizagem, esse contrato tem que ser necessariamente escrito. E ainda assim, eu preciso anotar na carteira de trabalho e previdência social do aprendiz a condição dele de aprendiz. Mas aprendiz anota a carteira de trabalho? Sim, aprendiz está regulado pela CLT. Todo empregado que tem a proteção da CLT é obrigatória a assinatura de carteira de trabalho e previdência social. Certo? Então, o contrato tem que ser escrito, eu tenho que assinar a carteira de trabalho desse aprendiz, ele tem que ter mais de 14 anos, até 24 anos. Além disso, esse aprendiz tem que estar inscrito em programa técnico profissional compatível com a sua condição física, moral e psicológica. Aqui a gente faz uma importante diferença. O objetivo do contrato de estágio é que eu tenha contato com a prática, estenda a minha visão quanto ao curso que eu estou desenvolvendo. O objetivo do contrato de aprendizagem é eu aprender uma futura profissão, é eu me profissionalizar em determinada coisa. Por isso que eu me inscrevo em um programa técnico profissional, para que eu tenha a capacidade, receba atribuições, aprenda instruções sobre aquela profissão que eu vou desenvolver do futuro, certo? Então é um requisito para ser aprendiz que eu curse esse programa técnico profissional compatível, claro, com a atividade que eu vou exercer no meu contrato de aprendizagem. A única exceção quanto a isso, a única possibilidade de eu ter que cursar é quando o lugar que eu vou exercer o contrato de aprendizagem não oferece esse curso. Aí, se eu tiver completado o ensino fundamental todo, eu posso ser dispensado desse curso, ou o próprio empregador pode fornecer esse curso em substituição, certo? Então, contrato escrito e constando da CLT, maior de 14 anos até 24 anos, inscrito em programa técnico profissional compatível, olha só, compatível com a minha condição física, moral e psicológica, matrícula e frequência na escola, tá? A única, quando eu não concluí o ensino médio, eu preciso estar matriculado e frequentando a escola. Para as outras situações de aprendiz, não precisa. E esses são os requisitos previstos para o contrato de aprendizagem. Notem a diferença, é essencial. O estagiário não é empregado, é contrato de estágio e é um desenvolvimento das matérias que eu estudo no meu curso. Então, eu estou vinculado àquele curso que eu desempenho. O aprendiz é um contrato de emprego formalizado pela CLT e eu preciso estar inscrito num curso que vai me ensinar aquela atividade para a qual eu me inscrevi. Não está vinculado a eu estar exercendo o ensino médio ou eu estar exercendo uma faculdade, tá? Eu vou desenvolver uma atividade profissionalizante.
Quais são os direitos do aprendiz? Bom, o aprendiz tem um corpo de direitos da CLT. Contudo, tem alguns direitos que são especiais do aprendiz, considerando, por exemplo, a condição e algumas vedações que a gente tem na CLT. Por exemplo, qualquer atividade pode ser desenvolvida em contrato de aprendizagem, quase todas. Uma das quais a gente não elenca é o trabalho doméstico, porque a lei do doméstico diz que o trabalho doméstico só pode ser exercido pelos maiores de 18 anos. E o contrato de aprendizagem ele pode ir dos 14 até os 24 anos. Então eu só posso exercer essa atividade quando for superior a 18 anos. Então, no contrato de aprendizagem pode ser qualquer coisa, também a própria CLT proíbe o trabalho do menor em ambientes noturnos, então danceterias, clubes, vida noturna, balada, não pode ser aprendiz de balada, tá? Não pode. O menor não pode exercer trabalho noturno, penoso, insalubre, tudo isso por proibição da norma constitucional. Então a gente tem essas ponderações quanto ao contrato de aprendizagem. Certo? Quais direitos que esse aprendiz tem? Carteira de trabalho, a gente já falou aqui, ele tem uma limitação da sua jornada. O aprendiz tem uma jornada especial de 6 horas de trabalho diárias, que pode ser ampliado para 8 horas de trabalho diários, quando ele já completou o ensino fundamental, aí pode ampliar essa jornada para 8 horas, certo? Porque ele é um aprendiz da profissão que ele vai exercer no futuro. Lembrando que então essas 6 horas pode compor teoria e prática. Além disso, ele tem direito ao FGTS, contudo, o percentual do FGTS dele é diferenciado de um empregado comum. O empregado comum tem um percentual de 8% sobre sua remuneração do FGTS. E o aprendiz tem 2% sobre sua remuneração do FGTS. A gente vê aí pontuais direitos diferentes. Além disso, o aprendiz ele tem a garantia do salário mínimo hora. Salário mínimo hora, que a gente já falou no nosso outro vídeo sobre intermitente, é a garantia de que eu não vou receber, considerando o valor da hora de trabalho, menos que o salário mínimo. Lembrando que a jornada dele é de 6 horas a 8 horas, então essa jornada tem que obedecer o salário mínimo hora. Além disso, 13º, férias, tudo isso aí ele tem como empregado comum. A gente trouxe só esse corpo de direitos especiais porque eles diferem um pouco do empregado comum. Lembrando que o aprendiz tem a proteção da CLT, então ele tem esses direitos resguardados pela CLT, certo? Também tem o cota de aprendiz, sim. Do mesmo jeito que o estágio tem essa proteção de que eu não posso contratar só estagiário para minha empresa, o aprendiz ele tem uma cota mínima de aprendizes, certo? Toda empresa tem que cumprir uma cota entre 5% e 15%, considerando o seu corpo de funcionários efetivos de contratação de contrato de aprendizagem, certo? 5% e 15% tem que ser de aprendiz de toda empresa nos mesmos moldes, considerando cada uma das filiais. Além disso, esse aprendiz também eu tenho uma cota de 10%, essa cota é especial. Para o caso de desenvolvimento de atividades desportivas, seja construção de estádio, reforma de estádio, ou outras atividades desportivas, ou promoção de eventos esportivos, eu tenho uma cota de 10% especificamente nessas atividades desportivas para a contratação de aprendizes, tá bom? Quem está livre disso? Quem está livre disso? Entidades sem fins lucrativos, microempresas e empresas de pequeno porte não precisam obedecer essa cota. Então, se a minha empresa não obedece essa cota, ela pode sofrer uma autuação pelo fiscal do trabalho e pagar aí uma multa administrativa por isso, certo? Essas são as disposições e diferenças, vimos que diferenças enormes, tanto de legislação quanto de atividade, do estagiário e do